Vamos aqui começar a segunda parte do estudo da lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Nós vimos o ponto 1, agora vamos ver o ponto 2 e o ponto 3. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto conta à Igreja de Cristo a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Nós vimos semana passada algo sobre isso também. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, paralelas, passagens que a gente pode comparar uma com a outra, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem, e ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum, significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ler aqui. Todos esses textos estão em Gálatas, capítulo 1. O primeiro não recebeu apostolado de homem algum. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que foi por mim anunciado não é segundo os homens. Não é o evangelho que ele pregou, não aprendeu dos homens. Versículo 16, ele diz, revelar seu filho a mim, que não pregasse entre gentios, não consultei carne nem sangue. Então, quando ele foi pregar para os gentios, não consultou ninguém. Nenhum homem para dizer, posso pregar para os gentios? E o 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo recebeu essa revelação. Há uma passagem em Gálatas que ele fala que ficou 3 anos no deserto da Arábia, o Senhor apareceu a ele. Eu gosto sempre de citar essa parte, porque quando Paulo vai ensinar sobre a ceia do Senhor, lá em Coríntios, capítulo de número 11, o texto que até eu uso sempre na ceia de Caxias, né? Eu vou até abrir aqui para 1 Coríntios, capítulo 11, texto que usamos na Santa Ceia do Senhor. Ele diz assim, versículo 23, que é o primeiro que a gente sempre lê. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ora, quando Jesus morreu, Paulo era judeu, não tinha se convertido, ele foi converter 2 ou 3 anos depois da morte de Cristo. Então, como que ele recebeu do Senhor? Jesus estava aqui na terra, ele não recebeu. Então, foi por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou essas palavras para nós, que são inspiradas por Deus e chegaram até nós, e esse mistério foi revelado. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas, não só a ele, mas aos demais. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Como está em 1 Coríntios, eu vou voltar aqui o 2,4, que é bem importante esse texto. Presta bem atenção. Isso aqui é um estudo bíblico, meu amado irmão. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, e é um estudo bíblico para aprendermos a palavra. A minha palavra e a minha pregação não constituíram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é demonstração do Espírito e de poder. Então, a palavra que é ensinada, que é pregada, foi por Paulo, e aqui está, que nós continuamos pregando hoje, os servos de Deus. Se você pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, então não é sabedoria humana. Pastor, sabedoria humana é estudar muito, é fazer um seminário? Não, meu irmão, eu fiz um seminário, eu sempre disse isso na igreja. Fiz um seminário, louvado seja o nome do Senhor, estudei com homens de Deus maravilhosos, pastor Laurence Olson, grande homem de Deus, pastor Adilson Faria Soares, puxa vida, aprendi muito com aquele homem de Deus, e tantos outros que ali me ensinaram, alguns já estão na glória, pastor Laurence já está na glória, outros ali já estão na glória, me ensinaram muito, a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, foram homens usados por Deus. Mas o principal é saber a palavra, entender a palavra, orar e que o Espírito nos faça entender a palavra, como fez a eles entenderem.
É pecado ler algum livro? Não. Mas esse livro só vai te complementar. Eu tenho dito até nas minhas pregações. O principal é ler a palavra de Deus. Eu leio muitos livros evangélicos, estou sempre pesquisando, lendo, procurando aperfeiçoar. Mas a sabedoria humana nunca pode sobrepujar a sabedoria vinda de Cristo. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. No versículo 2, de 1 a 10, estudamos lá algumas lições atrás. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas e, por fim, o anúncio dessas dadas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, o mistério foi revelado. Agora sim, agora pelo Espírito foi revelado. Então, existe uma igreja, e essa igreja foi eleita desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e ela está predestinada para ir para o céu. Todo aquele que aceitar a Cristo, perseverar até o fim, continuar na igreja, seja gentio, seja judeu, ele irá para a glória. Gentio convertido dos seus pecados, judeu convertido dos seus pecados. Não vai pegar o judeu de qualquer maneira. Judeu que não se arrependeu dos seus pecados e agora só porque é judeu, a participar da igreja vai para o céu. Não vai para o céu se fizer a vontade do Senhor. Porque eu não posso dizer, meu amado irmão, que eu sou remido e lavado no sangue do Cordeiro e continuar nas minhas práticas erradas que eu fazia antes de aceitar a Jesus. Nova criatura somos. Tudo se fez novo. Isso tem que acontecer em nossas vidas. Então, temos a responsabilidade de levar essa palavra adiante. E anunciar para as pessoas que elas também podem fazer parte desta igreja. Que a igreja é denominação? Não. É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Entre todas as denominações que pregam a verdade. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participando da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6 e Colossenses 3:11. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, 4-17, quando o apóstolo São Pedro teve que explicar para eles por que ele batizou Cornélio, sendo Cornélio uma pessoa não judia. Aí ele explicou, olha, o Cornélio me chamou, eu fui lá, Deus mandou eu ir, tive uma revelação de Deus para ir. Quando eu cheguei lá, que eu estou falando do Evangelho, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eu não podia fazer mais nada, o que eu ia fazer? Se eles foram batizados com o Espírito Santo, o que eu ia ser contra? Aí eles se convenceram. Então, demoraram a entender ainda esse mistério, mas depois entenderam e verdadeiramente a igreja se expandiu para a glória do Senhor. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Agora vamos para o ponto 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Nós vimos o mistério revelado no Antigo Testamento, depois no Novo, e agora pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Sempre falamos isso. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. A riqueza insondável de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem pela qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dadas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano. O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. A gente sempre diz e volta a dizer. Como é que foi a criação? Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo deu vida. É a salvação. Deus planejou, o Pai planejou, o Filho veio aqui e fez a parte dele, que é pregar a palavra e morrer na cruz,
e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa e nunca será. Ele está no controle de todas as coisas. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde os princípios dos tempos, o Criador manteve um mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da Igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Pastor, por que tinha um tempo determinado por Deus? Porque não antes e não depois. Eu não vou ficar discutindo com Deus. Deus fez o seu plano, no Antigo Testamento foi um mistério, veio a ser revelado, porque aconteceu no tempo certo. Deus preparou todas as condições também da humanidade para que esse mistério pudesse ser revelado. Já falei em lições passadas, estudei um assunto que eu estudei quando estava no seminário, cristologia, e lá falava, Deus, o que aconteceu? O Império Romano dominou sobre todos os povos, mas a cultura grega sobrepujou a cultura romana. Então era falado em todo mundo grego koiné. Isso facilitou para que o evangelho fosse pregado, tanto é que a Bíblia, no Novo Testamento, é escrita, em sua maioria, no Novo Testamento, em grego koiné. Paz romana, a pax romana, para que as pessoas pudessem ir de um lado para o outro, o evangelho pudesse ser pregado. Então há várias coisas. Houve um tempo certo, um momento certo, dentro do projeto, do plano de Deus. Nós temos que só glorificar o nome do Senhor, que esse mistério foi revelado e chegou até nós no século XXI. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ele volta a falar o que ele disse no início do ponto aqui. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Isso aqui é muito importante, que eu vou fazer um rápido comentário aqui. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da Igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Até mesmo nesse momento de Covid-19, há um propósito de Deus. Vamos entender? Todos vão entender? Talvez não. Mas a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em todo momento da história humana. Deus está falando, eu preciso ouvir. Ouvir e dar, entender e aceitar e colocar em prática o plano divino que Ele tem para nós. Estamos aqui e devemos glorificar o nome do Senhor. Deus tem um propósito em cada situação. Ele tem um momento certo, a hora certa de fazer as coisas. Conclusão, o mistério da Igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito. Aos apóstolos e aos profetas, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério realizado por Deus, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme o desígnio divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. Não esqueçamos que é um propósito de Deus para anunciarmos esse mistério. Que mistério? O mistério da salvação. Jesus veio para salvar, para transformar, para curar, para batizar com seu Espírito Santo e brevemente voltará para buscar a sua igreja. E a igreja tem que anunciar este evangelho a tempo e fora de tempo, mesmo nesse momento de distanciamento social, mas pelas redes sociais, da maneira que nós pudermos, vamos anunciar o evangelho de Cristo. Deus possa abençoar os irmãos. Se ainda não voltarmos até a próxima lição, estaremos aqui também fazendo através da internet, através do YouTube, esse estudo bíblico para os irmãos em nome de Jesus. Deus te abençoe.